Então, a prova que eu passei para vocês, a primeira chamada, tinham 5 questões que eram um pouco mais teóricas, né? E uma questão lá da poligonal, que a poligonal realmente era o que dava um pouco mais de trabalho, que poderia ser um pouco mais confuso, mas eu estava com a sensação de que vocês estavam entendendo melhor. Realmente vi que eu acho que ainda ficaram algumas lacunas, tá? Por isso que eu vou revisar com vocês, ok? Então, a primeira questão aqui tratava sobre o que é azimuth e quais os valores possíveis para azimuth. Aqui eu acho que todo mundo acertou, tá? Mas só revisando aqui, até abrir, que é a aula de revisão. O azimuth era basicamente pegar o que estava aqui e reescrever lá, dizendo que é um ângulo horizontal entre o alinhamento e o norte geográfico magnético, medido sempre do norte para o alinhamento no sentido horário, né? Que é isso aqui, exatamente isso que essa imagem está mostrando. A gente tem um alinhamento aqui do norte magnético, por exemplo. O azimuth, então, vai pegar aqui do norte, né, do sentido do norte, e não do sul, do norte, e vai trazer esse ângulo aqui até o alinhamento que a gente está medindo, tá? E o seu valor varia de 0 a 360. Creio que aqui não tenha tido nenhuma dificuldade, né? Pelo que eu lembro, acho que todo mundo acertou isso aqui. Ok? Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper aqui, que eu paro e tento voltar aqui e explicar novamente para vocês, tá? Gente, eu esqueci de compartilhar a tela. Exatamente. Pronto, agora vocês estão vendo minha tela, né? Então, novamente, voltando aqui, era isso que eu estava falando, que era basicamente ver o que estava aqui nesse slide. No slide de revisão, já tinha aqui explicando, falando de quanto a quanto era o ângulo. Eu estava mostrando isso aqui, que é o alinhamento. Pegou aqui do norte magnético até o alinhamento. Esse seria o nosso azimuth. Tá. A questão 2 tratava que quando devemos utilizar o método da interseção ao invés do método direto. É que eu vi que muita gente meio que confundiu, talvez seja uma questão de interpretação da questão, que na verdade colocou que o método da interseção era utilizado quando o relevo era acidentado e tudo, mas uma coisa que eu queria falar para vocês é que no relevo acidentado a gente também pode utilizar o método direto, né? O que eu estava perguntando aqui era qual um caso específico em que a gente não consegue usar o método direto e por conta disso a gente tem que usar o método da interseção. E isso tem aqui também no slide da revisão. Deixa eu trazer aqui para vocês. Método das deflexões e método da interseção. Aqui falando sobre, ele é utilizado quando não se consegue obter a distância direta para um determinado ponto. Era só isso que eu queria. Não precisava de muita coisa, não precisava elocubrar demais. Era simplesmente falar que eu uso o método da interseção quando eu quero medir ali a distância a um ponto, só que eu não consigo medir diretamente. Tá certo? Ok aqui? Ok? Se ninguém falar nada, eu vou continuando. A terceira questão trazia aqui uma régua, uma mira aqui que a gente está tendo, e pediam-se os valores medidos no retículo superior, central e inferior. Eu fiquei com a sensação de que algumas pessoas se confundiram aqui onde seria cada um dos retículos. Eu gostaria de lembrar que o retículo central aqui, eu acho que ninguém, ou quase ninguém, errou. O retículo central é realmente essa linha que está aqui no centro, tá? Retículo superior é essa segunda linha aqui. Então, esse é o retículo superior. Acho que teve gente que olhou para cá, tá? Esse não é o retículo superior. O retículo superior é esse traço aqui, essa linha aqui. Assim como o retículo inferior é essa linha e não esse ponto aqui. Ok? Com isso, então, como é que a gente mede? Lembrando que cada um desses pontos aqui, se eu tiver um ponto, quer dizer que eu já medi 1 metro, então 1,20 m.
Se eu tivesse 2, era 2,20 metros, se tivesse 3, 3,20 metros, e assim por diante, tá? E de onde é que começa a contar os 20, então, aqui no 1,20 m? Logo abaixo aqui, 2, nesse traço maior. Então, aqui seria o 20, aqui seria 21, aqui seria aproximadamente 22, tá? Eu ainda aceitei aqui, nessa questão, quem colocou 21, 1,21 ou então 1,23, tá? Mas o correto mesmo seria 1,22 aproximadamente, que é o que está mais próximo aqui desse retículo inferior. Aí, continuando, aqui seria o 23, 24, 25, aqui seria o 26, tá? 1,26. Da mesma maneira, eu considerei ainda 1 centímetro a mais e 1 centímetro a menos, tá? Aí o superior vai ser aqui, ó, 26 aí, 27, 28, 29, 30 aproximadamente, tá? Ou seja, a mesma coisa aqui, olhando logo para baixo, esse traço maior representa o 30, então 1,30. Ok, prosseguindo. Nessa quarta questão, era pedida a distância a partir, utilizando a taqueometria, né? Como é que era a taqueometria? A gente tem aquela semelhança de triângulos, em que a gente faz a medida aqui do retículo superior, o retículo inferior, e a partir dessa distância aqui, que é o nosso I, a gente determina a distância do equipamento para a mira, tá? Então, qual é essa distância? É a simples aplicação dessa fórmula aqui. Deixa eu mudar aqui a cor, que eu já tinha umas coisas escritas, tá? Então, a simples aplicação dessa equação aqui. A distância vai ser igual a 100, que multiplica o I. E quem é o I? O I vai ser essa distância aqui, essa diferença entre o retículo superior e o retículo inferior, tá? Então, é 1,30, que é o retículo superior. Deixa eu colocar aqui, I é igual ao retículo superior menos retículo inferior. Então, vai ser 1,30 menos 1,22, que isso aqui vai dar 0,08 metros. Eu vou substituir isso na equação, então fica 100 que multiplica 0,08 metros, que dá 8 metros, tá? Era simples assim, era aplicar essa formulazinha, não tinha mistério. Daí, a gente tem a quinta questão, que tem só uma pequena diferença, que agora a gente vai considerar que essa visada foi feita com inclinação de 30 graus. E o que é que isso vai mudar na nossa equação? Ela vai mudar apenas na fórmula, que ao invés de considerar só o 100 vezes o i, a gente vai multiplicar ainda pelo cosseno desse ângulo. Então, quem é que vai ser? 100 vezes o i a gente já conhece, que é o nosso, que era o d da quarta questão, que é 8. Então, eu ia pegar 8, multiplicar pelo cosseno de 30 e obter um resultado aqui. Quanto é que é o cosseno de 30? Vamos lá. 30, o cosseno dá 0,8660 e por aí vai. Que eu multipliquei por 8, e deu 6,928, né? 6,93. Então, também não tinha mais muito mistério aqui. Era aplicar essa equação da maneira direta. Até o que, ok, pessoal? Sim, senhor. Beleza. Eu vou passar logo para as questões teóricas da segunda chamada também. E depois a gente volta, deixar azul mesmo, para questão da poligonal, tá? Aqui estava pedindo para descrever de forma sucinta a medição de ângulos horizontais através do método direto, tá? Isso aqui também estava bem no slide, e falando sobre o método direto, né? O método direto é aquele em que são medidos diretamente os ângulos entre os alinhamentos de uma poligonal, ou seja,
o ângulo compreendido entre a ré e vante. O procedimento se dá com o caminhamento do equipamento sendo ele posicionado sobre cada ponto de interesse. Ou seja, eu vou pegar aqui e colocar o equipamento sobre o ponto de interesse, eu olho para ré, vou girar esse equipamento para avante e vou medir esse ângulo. Eu posso medir tanto o ângulo interno quanto esse ângulo externo. Era só isso que eu queria que fosse falado. Ok? Não precisava inventar muita coisa. A maioria das pessoas também respondeu isso aqui corretamente. Aí, novamente, eu vi que algumas pessoas tiveram dificuldade aqui com essa questão da régua, da mira, né? Aqui no caso, a gente tem uma mira, a régua aqui medindo, né? Aqui no caso a gente já está no terceiro metro, né? 1, 2, 3. Então, quem são essas medidas aqui do retículo inferior, retículo central e retículo superior? Vamos lá, começando pelo inferior. O inferior, ele está vindo bem aqui no 30, né? Que é esse logo abaixo aqui. Esse traço maior logo abaixo do 3. Então, quer dizer que o 30 começa aqui. Então, quem é? Terceiro metro, 30 centímetros, 3,30. O retículo central. Aí a gente vai medindo aqui, ó, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Novamente, 3 metros mais 36, 3,36. E o superior, a gente vai aqui. 36 aí, 37, 38, 39, 40. Podia até começar logo do 40, né? Que a gente já vê aqui, ó, o traço maior logo abaixo do 4. Aí 40, 41, 42, 43. Então, 3 metros mais 43, 3,43. Tá certo? Aí, da mesma maneira que a primeira chamada, estava pedindo aqui a distância do equipamento para a régua, que a gente usa a taquiometria, a mesma equação aqui, mesma fórmula D igual a 100 que multiplica o I, onde o I, essa diferença aqui entre o retículo superior e o inferior, superior é 3,43, inferior 3,30, ou seja, uma diferença de 13, é 0,13 metros, né? Substituindo aqui 100 que multiplica 0,13, 13 metros. Maneira bem simples, bem direta, aplicação da fórmula. Novamente, a gente tem aqui agora a distância, só que é uma distância com uma inclinação de 45 graus. Ou seja, a gente vai pegar a diferença aqui agora, a gente vai pegar a distância vai ser igual a 100, que multiplica o I, que multiplica o cosseno do alfa, que é 45. O 100 vezes o I a gente já tem, que é isso que eu coloquei aqui, que é o 13. Esse 13 metros já vem para cá, multiplicado pelo cosseno de 45. Tá? Isso vai dar 9,19. Conferindo aqui, ó, 45 mal cosseno de 45. Agora eu vou multiplicar por 13. 9,19. Ok? Beleza. Aí, na questão da poligonal, a diferença entre a primeira e a segunda chamada estava aqui nas coordenadas iniciais, né? Enquanto na primeira chamada a gente ia somar aqui mais 100 e menos 99, que era mais 53 e menos 87. Além de que na segunda chamada a gente tinha 6 pontos nessa poligonal, ao invés dos 5 pontos aqui da, da nossa poligonal da primeira chamada, tá? Então, eu vou voltar aqui para a gente ir vendo como é que é o processo da poligonal, do fechamento dela, né? Geometria. Ó, essa questão da taquiometria também estava aqui no slide de revisão, gente, indicando qual era o retículo central, retículos superior, inferior, tá certo? Retículos taquiométricos, superior,
inferior. Tá certo, na aula eu risquei isso aqui também. Ok, mostrando aqui quem é o 100 vezes o I, que é essa diferença entre retículo superior e retículo inferior. Tá? Então vamos aqui. Aqui são mostrados aqui no slide de revisão também um pouco da NBR 1333, o que vocês iam precisar aqui para calcular essas tolerâncias, né? Angular e linear, tá certo? Então, isso aqui, a maior parte das pessoas que fez a poligonal acertou mesmo. Então, isso aqui não tem mistério, não vou me estender nisso aqui. Eu vou focar mesmo no passo a passo. Alguns dos erros mais comuns que eu vi foi gente que depois de definir isso aqui, não fez o fechamento angular. Então, não fazendo o fechamento angular, esse erro está sendo propagado para toda a poligonal, gente. Entendeu? Então, foi tirado ponto realmente de todos esses pontos aqui, por mais que o raciocínio estivesse correto, e eu considerei o raciocínio correto para todo mundo que fez, né, obviamente. Então, a questão é, vocês têm que sempre lembrar de fazer o erro do fechamento angular, né, calcular e distribuir esse erro, tá certo? E o que é que seria isso? A gente vai verificar se o somatório dos ângulos aqui da poligonal, que no caso os ângulos externos, por exemplo, se esse somatório está condizendo com o somatório teórico, né? Para isso a gente tinha uma equação. Se eu não me engano, é 180 que multiplica n mais 2. Deixa eu ver aqui. 180, que é o azimuth, já, para ainda. Cálculo do erro. Ó, ângulos externos, 180 vezes n mais 2, porque eu dei os ângulos externos aqui, né? Então, o que é que precisava fazer? Ver a quantidade de vértices dessa poligonal, que no caso 5. Então, o somatório que é para dar desses ângulos é 180 vezes 5 mais 2, 7, que isso vai dar 180 vezes 7, 1260. 1260. Então, o que é que a gente vai fazer? Ia pegar esses ângulos aqui, medidos, fazer o somatório deles, que dava na ordem de... Deixa eu ver aqui. Dava na ordem de um erro bem baixo aqui. Pode só esperar abrir aqui. Tá, então esse erro, o somatório estava dando aqui na ordem, o erro na ordem de 84 segundos, tá? Eu estava então dando 1258 ponto alguma coisa, né? Então dava um erro de 84 segundos, tá? E o que é que vocês iam fazer aqui? Depois, o próximo passo seria fazer a correção desses ângulos. De que ângulos? Desses ângulos aqui que vocês calcularam. Então, ia ter aqui o 269,0224, por exemplo. Eu encontrei que o erro que muita gente fez, não está errado, tinha dado 84 segundos. O que é que a pessoa fez? Eu vou dividir esses 84 segundos entre todos os ângulos, então eu vou dividir isso aqui por 5, que dava 16,8 segundos, se eu não me engano. E o que é que você ia fazer para corrigir, então, cada um desses ângulos? Ia somar aqui 16,8 segundos, para que a gente fechasse. Isso para cada um dos ângulos. Ou então, o que algumas pessoas fizeram também, era pegar, por exemplo, dois alinhamentos. Eu vou corrigir nesse ângulo aqui. Nesse ângulo
E, sei lá, nesse ângulo aqui, eu vou somar os 84 dividido por 2, que dava 42 segundos. Aí eu pegaria os 139, 40, 48 e somaria mais os 42 segundos. Também não tem problema, tá? Em seguida, gente, só depois que a gente calcular esse erro do fechamento e só depois de corrigir os ângulos é que a gente pode então calcular os azimuths, porque senão eu estou com azimuths errados e não vai fechar de jeito nenhum essa poligonal. O cálculo da azimuth como é que era feito? Tá? O azimuth, a gente ia pegar o azimuth anterior. Então, por exemplo, um azimuth, vamos dizer aqui, BC. Azimuth do alinhamento BC era o azimuth anterior, né? Que na verdade, como é que a gente tem aqui? A gente tem um azimuth inicial, azimuth aqui da nossa orientação que estava relacionado à matrícula de vocês, certo? A partir dele, então, que a gente ia calcular os próximos azimuths. Então, com ângulo corrigido e com azimuth inicial, a gente ia fazer o seguinte: o azimuth seguinte, aqui esse azimuth da direção BC, ia ser o azimuth AB mais o ângulo corrigido, colocar aqui BC corrigido, menos 180. O CD, que no caso ia pegar agora então o azimuth, que seria o BC, que é o anterior, BC, que é esse que a gente calculou aqui nessa linha, mais o ângulo corrigido aqui, o ângulo corrigido, BC não, é o CD, menos 180. E assim por diante, tá? Porque a partir do azimuth é que a gente passa para o próximo passo. Só um segundo, tá tudo ok, gente? Tudo ok, né? Ninguém tá falando nada. Então, só com azimuth que a gente vai poder passar para o próximo passo, que seria quem? Calcular as coordenadas parciais. Por que que essas coordenadas são parciais? Porque por mais que a gente tenha corrigido esse erro de fechamento angular, a gente vai ver que tem também um erro na medição das distâncias, tá? Então a gente calcula a coordenada parcial para verificar esse erro. E como é que a gente vai fazer? Isso é feito cálculo das coordenadas parciais. A gente vai pegar então as coordenadas iniciais que a gente conhece, que quem era, que também era dado a partir da matrícula de vocês, o x0 e o y0, certo? A gente pega esse x0 e y0 aqui, vou colocar x0 e y0 aqui pra gente. E a partir deles, a gente vai fazer o seguinte aqui. Eu tenho esse ângulo, que é o meu azimuth AB. Então, a coordenada de B, quem vai ser? Vai ser, a gente vai usar aqui questão das algumas questões sobre seno e cosseno em triângulos retângulos, né? Quem é o cosseno? O cosseno desse azimuth aqui. Quem é o cosseno desse ângulo? É o cateto oposto, tá? Vou chamar aqui de ΔY, sobre o cateto, sobre a... Desculpa, esse não é o cosseno, esse é o seno. O seno vai ser... O seno desse ângulo aqui vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? Essa distância que a gente já mediu aqui entre os pontos A e B.
DAB. Então, seno do azimuth vai ser delta y sobre DAB. E quem é que é essa coordenada, então? Vai ser a coordenada do ponto inicial, do ponto A, mais essa distância aqui que eu medi em Y, e aqui a distância que eu medi em X e a distância que eu medi em Y, tá? Então, a gente vai ter que o XB vai ser igual ao XA mais essa diferença, esse delta X, né? Do A para o B. Só que esse delta X aqui, a partir do seno, a gente pode isolar como sendo ó, delta X passando a distância de AB para cá, a gente tem que é o de distância AB que multiplica o seno do azimuth, que é isso que a gente está vendo aqui para o XB, tá? Aqui vai ser basicamente a mesma coisa para o YB, só que ao invés do XA vai ser YA, a distância é a mesma, porque é com base na hipotenusa, que vai ser essa distância entre A e B, e ao invés do seno, a gente vai usar o cosseno. Ok? Aí nisso aí, a gente ia calcular cada um dos XA, XB, XC, XD, até encontrar de novo, a partir do último azimuth, a partir daqui, do último azimuth, eu ia calcular novamente as coordenadas do ponto A. Quando calcula as coordenadas do ponto A, a gente consegue ver que o XA, que a gente já conhece, que seria o nosso x0 e y0, xa e ya, vão ser diferentes do xa calculado e do ya calculado, tá? Isso porque tem as imprecisões aqui das medidas de distância. É por isso que vai dar esse erro. Então, quem que vai ser o erro de fechamento angular em X? Vai ser a diferença das coordenadas conhecidas pela coordenada calculada, tá? Com isso, então, eu vou ter o erro. O erro em X. Em Y vai ser a mesma coisa, só que agora levando em consideração o Y, tá? O YA. É a diferença entre o YA real, o que já está medido, né? E o calculado, tá? Na verdade, o contrário, é o calculado menos o inicial, tá, gente? Desculpa. Então, a gente calculou isso aqui, aí a partir desse erro, da mesma maneira que a gente fez com os ângulos, a gente tem que distribuí-lo aqui nessa poligonal de forma que ela feche, para que essa coordenada, no final das contas, o XA calculado, asterisco, XA calculado tem que ser igual ao XA, assim como o YA calculado igual ao YA. Pode ter alguma diferença ainda depois? Pode, muito pouca, porque tem um arredondamento, mas essa diferença é para dar na ordem dos milímetros, aqui de 0,001, 0, ou menos 0,001, tudo bem? Aí isso não teria problema. Mas alguns de vocês, na hora de fazer isso aqui, de calcular, por algum motivo, aí eu também, como eram muitos trabalhos, eu não consegui conferir um por um, mas geralmente estava relacionado a arredondamento, a utilização talvez do na hora de digitar alguma coisa e acabava tendo um erro aqui às vezes na ordem de meio metro. Um erro na ordem de meio metro, vocês conseguem ver que ou de 50 centímetros, 10 centímetros às vezes, não é aceitável, né? Então, por isso que algumas pessoas também não receberam os pontos, tá?
Aí quando eu calculei esse erro, então eu tinha que distribuir esse erro entre cada um dos pontos, né? Como eu falei, assim como o erro angular, a gente tem que distribuir esse erro linear, né? Esse erro das distâncias. Isso era feito a partir de uma correção, tá? O importante é a gente ver que o, a nova coordenada, a coordenada corrigida, ela está sempre dependendo da coordenada corrigida anterior, tá? Então, eu fiz aqui o XA e YA a gente já conhece, que é o nosso ponto inicial. Calculei a coordenada corrigida de XB e YB. A minha coordenada corrigida em C não vai vir do XC que eu calculei anteriormente. Ele vai vir a partir dessas coordenadas corrigidas do ponto anterior, que eu vou jogar aqui, vou pegar a distância, multiplicar pelo seno e somar essa correção. Essa correção que é dada aqui por essas formulazinhas, tá? Então, tanto para eu calculei o XC e YC corrigido a partir do YB e XB corrigido. A mesma coisa que eu vou fazer para o D. As coordenadas corrigidas de D vão depender das coordenadas corrigidas de C, tá? Sempre vai entrando aqui a coordenada corrigida anterior para eu calcular a nova coordenada corrigida. E esse foi outro erro que alguns alunos apresentaram também. Ao invés de usar a coordenada corrigida anterior, estavam usando essa coordenada parcial. Essa coordenada parcial ela só serve para a gente calcular o erro, tá? No final das contas, depois disso a gente joga ela fora e vai trabalhar só com coordenadas corrigidas, tá certo? Então era isso que ia fazendo, ia propagando até encontrar depois o XA calculado e o YA calculado, que eram para dar o que eu disse naquele erro na ordem de milímetros, né? 0,01, tá certo? E isso aqui na planilha, como é que ficou, né? Deixa eu pegar aqui. Então, eu montei essa planilha aqui, vou pegar essa aqui do Marcelo, tá? Ou então aqui, deixa eu ver. Pronto. Do Jefferson. Peguei aqui a planilha, a matrícula dele. O azimuth inicial estava sendo esses dois últimos números, então o 94. As coordenadas iam ser baseadas aqui nos 5 últimos números, né, que é esse 30, 194. Então, calculei o x, que seria o 30, 194 mais 100. E o 30, 194 aqui em y seria menos 99, né, que é o que está aqui. A partir disso, então, ia verificar o erro angular, tá? Somei todos os ângulos, fiz o cálculo teórico a partir da quantidade de vértices dessa poligonal, vi que era 1260. Na hora que eu somei os ângulos, deu aqui que teria que arredondar ainda, mas como eu converti aqui para grau decimal, aí ficou 159,97 tal, tal, tal. Quando eu fiz essa diferença, eu encontrei uma diferença de 84 segundos, tá? Então, assim, a gente calculou o erro angular. Daí, o que é que foi feito? Eu peguei aqui o ângulo horizontal inicial, que foi medido, né, que era o que estava aqui, foi somado, então, dessa correção. Ele optou aqui, como muitos outros, em dividir esse 84 por 5. Ó, 84 dividido por 5, distribuindo entre todos os vértices, então dava 16,8. Então eu somei aqui a todos esses ângulos 16,8 segundos. Daí a gente tem um ângulo corrigido. Conferi que bateu 1260, 1260, então tá ok. Corrigi
o meu erro angular, tá? A partir desse ponto, então, com esses novos ângulos corrigidos, a gente trouxe para cá, trouxe aqui para esse ponto, e a partir deles foi calculado o azimuth, tá? Que era o azimuth? O azimuth inicial de partida a gente já tinha, que era dado em função da matrícula, 94. Aqui o 94. O segundo azimuth, quem é que vai ser? O azimuth aqui do alinhamento BC vai ser o 94, o azimuth anterior, somado do ângulo, menos 180, que é isso que está feito aqui, ó, 94 mais o ângulo desse ponto aqui, o ângulo externo em B, menos 180. Daí a gente ia calculando e tinha cada um desses azimuths aqui, tá? O azimuth em C, do alinhamento CD, vai pegar o azimuth em B, que a gente acabou de calcular, vai somar desse ângulo horizontal corrigido, sempre lembrando que já é o corrigido na hora de calcular o azimuth, e subtrair de 180. O D vai pegar o azimuth C, somado o ângulo externo em D, menos 180. O E, tal. Aí eu fiz até o A aqui, apesar de que não precisaria, tá certo? Mas eu fiz só para calcular aqui, e no final das contas ele dá acima de 360, né? 400 e dá 454 aqui, convertendo. O que é isso? Ele deu errado? Não, ele deu os mesmos 94. Porque se eu tirar os 454 menos 360, dá exatamente 94, que é o nosso azimuth inicial. Se isso aconteceu, então tá certo, você calculou seus azimuths de maneira correta, tá? Aí agora a gente pega aqui esses azimuths e vai calcular as coordenadas provisórias, né? É com aquela equação que a gente viu, que vai ser essa aqui é a coordenada inicial, né, que a gente já conhece. Aí aqui a coordenada em B vai depender da distância, do azimuth do alinhamento anterior, né, da distância e da coordenada anterior, que é isso que está dizendo aqui, ó, vai ser a coordenada em x de A, mais essa distância de A para B, que multiplica o seno desse azimuth aqui, do azimuth inicial, que é o do AB, tá? Que é aqui, cadê? C60. C. Tá aqui. É porque eu já converti aqui ele em radianos, porque no Excel a gente trabalha em radianos, tá? Ele tá pegando aqui o C60, que é esse 94 aqui, que é o azimuth, que dá a direção de A para B, tá? E assim por diante. Aqui em C a gente vai pegar esse azimuth que dá a direção de B para C, e por aí vai. A gente calculou aqui, tá? Eu vi também alguns erros, gente, e eu acho que é bom vocês darem uma revisada. Algumas pessoas, né, quem perceber que teve esse erro, que teve gente que teve um erro na hora de fazer essa soma aqui, essa multiplicação, da seguinte maneira. Por exemplo, tinha 10 mais 32, aqui números aleatórios, tá? Que multiplicam seno de 30 graus. Aí 10 mais 32. Aí tinha gente que já estava somando isso aqui, fazendo já 42, que multiplica seno de 30 graus. Isso tá errado, tá, gente? A gente, na hora que faz as operações aqui numa linha, a gente sempre começa por multiplicação e divisão, depois que vai para soma e subtração. Então, o correto era primeiro fazer esses 32, que multiplica o seno de 30, que é meio, ou seja, que dá 16,
e depois somar esse 16, já que eu não vou ter mais multiplicação, e somar 10 mais 16, que daria 26, tá? Então, isso dá dois resultados bem diferentes. Então, prestem atenção com isso. Tá, aí lembra que eu falei para vocês sobre a correção do erro linear? Então, o que é que acontece aqui? A gente tem as coordenadas conhecidas aqui, que foram calculadas a partir da matrícula de vocês. Então, essas são as coordenadas que já existem lá, que a gente sabe, ó, essa coordenada está certa com certeza. Fiz esses cálculos a partir dos azimuths e das distâncias e obtive aqui uma diferença. Quando eu calculei o x de A, ele não deu o x de A que eu já conheço. Então, esse é o nosso erro, tá? Ele geralmente tá na ordem muito baixa. Ele é para estar na ordem aqui, ó, por exemplo, de centímetros, certo? Então, o que é que vai ser esse erro? Em x, vai ser o x calculado menos esse x já conhecido, tá? Esse B6 é a mesma coisa, ó. B6 é a coordenada do ponto inicial, que é a mesma coisa disso, tá? Então, o meu erro em x vai ser esse ponto, o ponto que eu calculei aqui, menos o ponto real. O erro em y é a mesma coisa, o que eu calculei menos o real, tá? Com isso, eu calculei esse EP, que seria a raiz quadrada da soma dos quadrados desses erros, ou seja, a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, e verifiquei aqui com a tolerância calculada a partir lá da NBR, 1333, tá? Verifiquei aqui que era 0,775. Deu aqui 0,743. Deu menor, então tá ok. Não preciso me preocupar com isso. O meu próximo passo, então, é corrigir esse erro em x e em y. Como eu falei para vocês, a correção ela vai levar em consideração, então, a coordenada corrigida anterior. Para B, que vai ser o nosso primeiro ponto, a gente leva em consideração a coordenada. Opa, esse aqui era a coordenada corrigida aqui. A gente leva a coordenada de A, porque a coordenada de A, como eu já falei, é a coordenada que a gente conhece e já tem certeza que é aquilo, tá? Aí a gente faz. Já para C, eu vou pegar, ao invés de pegar a coordenada parcial anterior, ela eu vou esquecer. Eu vou olhar para a coordenada corrigida de B e fazer aquele mesmo processo que eu fiz para o cálculo da coordenada parcial, né? Eu peguei, não somei lá com o seno do azimuth que multiplica a distância, vou fazer isso, e somar da correção que eu calculei. A correção que é dado por essas fórmulas aqui, tá? Seria o erro que multiplica a distância entre os pontos, né? O alinhamento que eu vou corrigir, e o somatório das distâncias, né? O comprimento total da poligonal. Por que que eu faço isso? Porque eu quero consertar isso aqui de uma maneira proporcional ao comprimento de cada um dos ângulos, ou cada uma das distâncias. Daí, o resultado é para dar, é que como eu fiz no Excel, até não sei que casa decimal, né? Então, vocês veem que esses valores iniciais aqui de x e y dão exatamente o valor calculado aqui no final, e o nosso erro é zero. Com isso, então, eu tenho a minha poligonalzinha fechando, bacaninha e linda aqui. Tá certo, pessoal? Qual foi a maior dificuldade aqui de vocês durante essa prova, durante todos esses exercícios? Hein? Alguém gostaria de se manifestar para falar qual foi a maior dificuldade? Ou se tem algum ponto que não ficou claro? Eu estou aqui para esclarecer vocês e para ajudar vocês no que eu puder.
No finalzinho da 6, professor, eu senti maior dificuldade nela. Em qual finalzinho? Pera aí. A maior dificuldade de todas as questões. Calma, gente. Então, essa questão de todas as questões, aí eu vou pedir para vocês, às vezes vai parecer um pouco chato, porque eu sei que eu também não gostava de ouvir isso do professor, mas que vocês prestem um pouco mais atenção e leiam os slides, pelo menos, porque muita coisa estava no que foi dado na aula. E eu sei que esse horário é ruim, é um horário que às vezes você está almoçando, tem gente que vai sair para o trabalho ainda, tem gente que não consegue assistir bem na hora, mas por mais que vocês não consigam prestar total atenção na hora, dê uma revisada, porque as informações já estavam lá, tá, pessoal? Até nas listas de exercício, eu estou vendo aqui cálculo do azimuth. Lembra que eu falei para vocês que o azimuth é bem complicadinho, assim, meio chato, porque você errou e ele errou tudo, entendeu? Que a gente tem que prestar atenção, mas relembrar aquela questão. O azimuth do primeiro ângulo que eu vou calcular vai ser o azimuth que eu já conheço, né? Que vai somar com o ângulo externo desse vértice mais menos 180. Pode falar, João Paulo. A verificação do erro linear e a próxima parte também. Pois é, eu vi que teve gente que teve dificuldade com isso aí, tá? Não, ali ficou meio certo no meu e naquilo dali, tipo, só falo assim, tá certo, eu acho que foi isso. A base do cálculo tá certo, mas o resultado deu errado. Né? Exatamente. Aí, naquilo eu errei o restante. Pronto, pois é, que aconteceu com muita gente. Eu não cheguei a conferir, porque, novamente, como eram muitas provas para corrigir, eu não consegui olhar e olhar assim, rapaz, foi exatamente esse cálculo aqui que você deve ter considerado errado, ou sei lá, algum arredondamento, mas só para vocês prestarem atenção ali direitinho, como é que você vai conferir? Na hora que eu calculei a coordenada corrigida final lá do A, que ela olhei lá, se ela foi igual, o erro muito pouco na ordem de milímetros para coordenada inicial, tá ok. Se ela tá dando na ordem já dos centímetros, você já tem que dar uma desconfiada, tá certo? É realmente fazer com calma, conferir. Eu tinha sugerido para vocês, quando eu passei lá o exercício da poligonal, vocês fazerem no Excel, porque o Excel ele ia ajudar vocês também a não ter erros de arredondamento. Ele ia considerar lá, tá certo? Tanto é que quando eu faço aqui, não dá erro no Excel, não dá erro né, nem na casa dos milímetros, tá? Daí eu vou recomendar para vocês, só um segundo, Nelson, recomendar a vocês, na hora de fazer das próximas vezes, ver se considera pelo menos até a terceira casa decimal, que aí você não vai ter erro. Se você considerar já na casa dos centímetros, aí vocês vão ter erros maiores, tá? Pode falar, Nelson. Professor, aquela nota lá da planilha, aquela nota final lá, é a nota que vai pro boletim, né? Eu mandei na página do Moodle depois a nota lá no que é acadêmico, já considerando a maior nota das três, tá? Então lá, se vocês abrirem aqui, ó. Vocês estão vendo minha tela ainda? Então, né? Ó, descendo aqui. Desceu aí, consolidado. Não, tá aqui, notas bimestre 3. Se vocês entrarem aqui. Lá pro terceiro ano aí. Deixa eu ver aí minha nota. Deixa eu voltar aqui. Terceiro ano. Aí vai olhar aqui, Nelson, né? Com 10 esse bimestre, ó. 9.3, que eu peguei a maior nota das três. Entendeu? Então eu fui com 9 no boletim. Vai ficar com 9 no boletim. Não, precisava só de 50 para passar, ué. Professor, foi um prazer imenso fazer suas atividades. Né? Quarto bimestre, eu acho que nem vai rolar, hein? Não, mas vamos lá, com calma. Agora, no próximo bimestre, é uma coisa que eu vou até parar de gravar já aqui. Você próximo... não sei falar?